Colossus foi um computador projetado na Inglaterra para fazer a criptoanálise de códigos ultrasecretos utilizados pelos nazistas. Quando a guerra se encerrou, 10 colossos estavam em operações, utilizando símbolos perfurados em fitas de papel. O equipamento processava a uma velocidade de 25.000 caracteres por segundo. O ENIAC foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Sua capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo. Possuía 17.468 válvulas termoiônicas de 160 kW de potência. O sistema operacional da máquina era através de cartões perfurados. O EDSAC foi um dos primeiros computadores com armazenamento de programas, possuindo uma memória que podia ser lida ou gravada e ocupava uma sala inteira. Incluía 3 tubos de raio catódicos de matriz de pontos 35 por 16 para mostrar graficamente o estado da memória do computador. O EDVAC foi construído em 1949, apesar de ser mais moderno, já diminuiu do tamanho. Ocupava 100% do tamanho que o ENIAC ocupava, mas ele tinha a vantagem de armazenamento 100 vezes maior que a do ENIAC. Um grande salto para a época. As instruções para o EDVAC não eram mais passadas por cabos e válvulas. Ficava em um dispositivo eletrônico chamado de retardo. Esse dispositivo era um tubo contendo vários cristais que refletiam pulsos eletrônicos para frente. O ORDVAC foi um computador construído para o Laboratório de Pesquisas Balísticas. Foi baseado na arquitetura da máquina IAS, desenvolvida por John von Neumann, que veio a ser conhecida como arquitetura de von Neumann. O ORDVAC foi o primeiro computador a ter um compilador. A sua finalidade era realizar cálculos de trajetória balística para os militares dos Estados Unidos. O UNIVAC-1 foi o primeiro computador comercial de grande escala, que era programado ajustando-se cerca de 6.000 chaves e conectando-se cabos a um painel. A entrada e saída de informações era realizada por uma fita metálica de meia polegada de largura e 400 metros de comprimento. Ao todo, vendeu-se 46 unidades do UNIVAC modelo 1, que eram normalmente acompanhados de um dispositivo impressor chamado de Uniprinter, que sozinho consumia 14.000 watts. O U-Wind, ou podemos chamá-lo de Redemoinho 1, era um computador de tubo de vácuo. Ele estava entre os primeiros computadores eletrônicos digitais que operavam em tempo real para produção. E o primeiro que não era simplesmente uma substituição eletrônica de sistemas mecânicos mais antigos. Foi um dos primeiros computadores a calcular um paralelo em vez de seriais, e foi o primeiro a usar a memória do núcleo magnético. O ENIAC, assim como todos os computadores da sua época, era um dos modelos que não podiam trocar programas com computadores, mesmo com a mesma arquitetura. O ENIAC funcionou com sucesso de massa de 1952 até 1957, quando foi substituído pelo ENIAC 2. O computador se destacou por ser uma das primeiras máquinas a rodar programas para jogar xadrez, tendo disputado 3 partidas. O IBM 701 foi o primeiro computador eletrônico de grande escala da IBM. Também foi o primeiro computador científico comercialmente disponível da IBM e foi a primeira máquina que a IBM na qual os programas eram armazenados em uma memória eletrônica interna endereçável. O IBM 704 foi o principal recurso avançado do 64 foi seu armazenamento do núcleo magnético de alta velocidade ou memória. Isso substituiu o armazenamento de tubos de raio catódicos ou eletrostáticos usados nos sistemas de máquinas anteriores. O EISEC entrou em operação no final de 1955. Ele foi usado para estudar problemas como terremotos, cristalografia de raio-x, métodos de caminhadas aleatórias, análises numéricas e muitas outras coisas. O IBM 7094, construído para computação científica em grande escala. O sistema de processamento de dados do IBM 7094 apresentou excelente preço.
e desempenho e expandiu a capacidade da computação. O B5000 era uma máquina única, bem à frente do seu tempo. Ele foi listado pelo influente cientista da computação John Mercury como uma das arquiteturas que ele mais admirava e gostava na época que foi lançado. O primeiro membro da série CDC 6000 foi o supercomputador. Foi introduzido em setembro de 1964 e executou até 3 milhões de instruções por segundo, 3 vezes mais rápido que o IBM Stretch, o campeão de velocidade dos 2 anos anteriores. Ele permaneceu a máquina mais rápida por 5 anos até que o CDC 7600 fosse lançado, mas mesmo assim foi uma máquina ótima para o seu tempo. O System 360 constituiu-se numa família de mainframes, lançada pela IBM em 64. Foi a primeira família de computadores a fazer uma distinção clara entre arquitetura e implementação, permitindo que a IBM lançasse um conjunto de projetos compatíveis em várias faixas de preço. Foi comercialmente muito bem sucedido, permitindo que os consumidores comprassem um sistema menor, sabendo que sempre poderiam migrar para um modelo mais avançado em caso de necessidade. O PDP-8, a máquina de 12 bits, foi o primeiro computador de sucesso comercial, pois foi um mini computador produzido pela DEC na década de 60. Isso foi tão genial na época que foi vendido mais de 50 mil sistemas, mais do que qualquer outro computador até aquele momento. O GE645, este foi o primeiro computador que implementou um sistema de memória protegida por hardware configurável. O CTSS original foi implementado em IBM 7094, modificado com 2 bancos de memória e com mutação entre os modos de usuário e supervisor. Em 1971, a Intel anunciou o lançamento do Intel 4004. O seu primeiro processador. De lá para cá, o mundo da computação se voltou para o desenvolvimento de chips cada vez mais potentes e hoje temos um enorme leque de possibilidades de processadores. Por isso, vamos lembrar um pouco deste pioneiro do processador, que completa 40 anos de história. Intel 8008. Apesar de ter sido lançado depois do microprocessador de 4 bits, seu irmão mais novo, o 8008 correspondia a um produto desenvolvido de raiz, sendo portanto muito diferente do seu irmão, o 4004. O 8008 era disponibilizado num circuito integrado DIP de 18 pinos e tinha apenas um barramento externo de 8 bits. A multiplexagem de 8 bits de dados e 16 bits de endereço neste barramento permitia aceder até 16 KB de memória. O PDP-11 foi uma série de mini computadores de 16 bits, fabricada pela DEC nas décadas de 70 a 80. Foi a pioneira na interconexão de todos os elementos do sistema, processador, memória RAM e periféricos, a um único barramento. Em 1976 foi lançado o Cray 1. Foi o primeiro computador da história e também foi um dos primeiros a usar o processamento vetorial. E se tornou um dos computadores mais bem-sucedidos da história, talvez conhecido por sua única forma de um gabinete relativamente pequeno em forma de C, com um anel de bancos em torno do lado de fora que cobre a fonte de alimentação. O Zilog Z80 é um microprocessador de 8 bits, projetado e vendido pela Zilog a partir de julho de 1976. Foi amplamente usado tanto em microcomputadores desktop quanto em sistemas embarcados e centrais telefônicas, e também para uso militar. Apple II. O primeiro Apple II foi vendido em 10 de junho de 1977, equipado com o processador MOS, o 6502, com um clock de MHz, 4 KB de memória RAM, uma interface para fitas cassete de áudio e uma ROM que incluía um interpretador de BASIC, um interpretador básico. O controlador de vídeo apresentava 24 linhas com 40 colunas de caracteres, apenas letras minúsculas.
com saída NTSC para um monitor ou através de um modulador RF para uma televisão. Aí, agora chegamos no IBM PC. A IBM colocou no mercado um aparelho que revolucionou o mundo dos computadores, o IBM Personal Computer, modelo 5150. O 5150 acompanhava o sistema personal desenvolvido por uma pequena empresa pouco conhecida no momento. O PC-DOS foi criado em parceria com a pequena Microsoft, pequena, e foi o começo do domínio da empresa nos sistemas, consolidando anos depois com a chegada do Windows, e até então dominando tudo.